todos, aqui é a professora Roberta. Estamos aqui para mais uma aula de Química. Semana passada nós vimos um pouquinho sobre a isomeria plana, né? Que é uma isomeria onde o composto ele possui a mesma fórmula molecular, mas ele vai ter algumas diferenças ali na sua fórmula estrutural plana. Essa semana nós veremos sobre a isomeria espacial. Então, a isomeria espacial, ela também é conhecida como estereoisomeria. Então, é um tipo de isomeria que vai continuar sendo a mesma fórmula molecular, porém vai apresentar algumas diferenças na sua estrutura espacial, que nós vamos ver com detalhes mais para frente. Então, essas substâncias que possuem essas diferenças, elas são chamadas de estereoisômeros. E existem dois tipos de isomeria espacial. Então, a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Nós vamos ver sobre cada um deles. Então, começando pela isomeria geométrica, aqui só é possível perceber essa isomeria se a gente considerar as moléculas num plano imaginário. Então, como que seria esse plano? Primeiramente, para um composto apresentar isomeria geométrica, ele precisa de duas características. Então, se eu tiver uma cadeia aberta, essa cadeia aberta ela precisa de ter uma dupla ligação entre dois carbonos. Então, eu preciso imaginar aqui uma cadeia, um plano imaginário de uma cadeia, que eu tenho aqui uma ligação dupla no meio de dois carbonos. E imaginar também os ligantes desses carbonos, que precisam ser diferentes entre si. Já se eu tiver uma cadeia fechada, ele precisa ser uma cadeia com dois carbonos, que apresentam os mesmos ligantes entre si. Então, assim, nós vamos ver, não se preocupem que nós vamos ver com detalhes e exemplos do que seria esse plano imaginário, essa estrutura espacial. Existem dois tipos de isomeria geométrica, tá? Então, é a isomeria geométrica cis-trans e isomeria geométrica EZ. E a isomeria geométrica, ela só acontece com alcenos e com cicloalcanos, ok? Então, para a gente ver aqui melhor, o que seria essa isomeria geométrica cis-trans? Então, é um composto que ele vai ter uma cadeia aberta, com ligação dupla entre carbonos. Então, como eu falei, para ser uma isomeria geométrica necessita dessa ligação dupla entre esses dois carbonos. Só que aqui eles vão ter os mesmos ligantes entre si. Então, se a gente analisar aqui, ó, esse carbono e esse carbono, que são os principais por estarem entre aqui a ligação por estar aqui na ligação dupla, né? Nós vamos pegar aqui esse carbono de cá, ele é ligado a um hidrogênio e o CH3. E esse carbono de cá, ele é ligado também a um hidrogênio e ao CH3. Então, quando apresenta os mesmos ligantes entre os carbonos, a gente fala que é uma isomeria geométrica cis-trans. E aqui, na cadeia fechada, igualmente. Então, temos dois carbonos que apresentam os mesmos ligantes, o cloro e o CH2, ok? Então, agora nós vamos aprender como nomear, se é cis ou se é trans, tá? Aqui, o que é um isômero cis? Isômero cis é um isômero geométrico em que os ligantes iguais ocupam o mesmo plano. Então, aqui nós temos os dois carbonos com a ligação dupla. A gente traça um plano imaginário aqui nessa molécula. Então, é isso que eu falei aqui, desse plano imaginário. E aí, de um lado, eu vou ter somente o hidrogênio e do outro eu vou ter somente o CH3. Então, quando eu tenho ligantes iguais que estão do mesmo lado, nós temos o isômero cis. Então, essa molécula aqui, esse composto, melhor dizendo, a gente pode dizer que ele é uma isomeria geométrica do tipo cis. Embaixo, nós temos um exemplo do isômero trans. Então, quando nós temos um composto em que os ligantes são diferentes, mas ocupam o mesmo plano, nós temos um isômero trans. Então, aqui no exemplo, ó, se a gente pegar aqui, fazer esse plano imaginário aqui,
Do lado de cima nós vamos ter um hidrogênio e um CH3, e do lado de baixo aqui um CH3 e um hidrogênio. Então aqui os ligantes são diferentes. Quando a gente vê sempre aqui ligantes iguais na transversal ou ligantes diferentes no mesmo plano, se trata de um isômero trans. Então esse composto aqui, ele pertence a uma isomeria geométrica do tipo trans, ok? Agora, nós vamos ver essa isomeria geométrica EZ. Aqui, nós vimos que do tipo cis-trans, nós vimos que sempre o carbono de K, ele tem aqui ligantes diferentes, né? Porque ele tem um hidrogênio e um CH3. Mas se eu for comparar ele com o de K, esse aqui também tem um hidrogênio e um CH3. Então, aqui, esses isômeros, eles são diferentes entre os carbonos. Só que, eles são iguais entre os carbonos. Então, um carbono tem um hidrogênio e um CH3 e o outro carbono também tem um hidrogênio e um CH3. Só que pode acontecer desses ligantes serem diferentes entre os carbonos. Quando a gente tem essa diferença, a gente chama de isomeria geométrica EZ. Vamos ver aqui um exemplo para facilitar. Então aqui, né, nós temos uma cadeia aberta com uma dupla ligação entre dois carbonos, né, que apresentam alguns ligantes diferentes entre si. Então, nesse exemplo aqui em específico, nós temos dois carbonos. Então, cada um tem um hidrogênio como ligante, só que esse carbono aqui, ele tem um metil, e esse carbono de cá, ele tem um etil. Então, são ligantes diferentes. Aqui na cadeia fechada, da mesma forma. Então, nós temos aqui os carbonos principais aqui, ó. E ele tá ligado com o cloro, e o outro ele está ligado com o flúor. Então, são ligantes diferentes. Sempre que a gente tiver ligantes diferentes entre os carbonos, a gente chama de isomeria geométrica EZ. E agora, a gente vai ver como que a gente classifica, se é um isômero E ou se é um isômero Z. Então, aqui, nós temos aqui um composto. Como que nós vamos diferenciar? Aqui a gente vai colocar sempre os ligantes mais complexos ou de maior número atômico, tá? Quando esses isômeros de maior número atômico mais complexos estiverem em planos opostos, em planos diferentes, vai ser o isômero E. Quando eles estiverem do mesmo lado, no mesmo plano, é o isômero Z. Então, aqui nesse exemplo aqui, ó, nós temos aqui os dois carbonos. Então, esse plano imaginário, ele sempre acompanha a ligação. Então, essa daqui está na horizontal. E aí, o que que eu vou ter? De um lado, eu tenho um hidrogênio. Do outro, eu tenho um metil. Do outro lado, eu tenho um etil. Do outro lado, eu tenho um hidrogênio. Então, são ligantes diferentes. Um é um metil, o outro é um etil. Aqui, nesse caso, o ligante mais complexo desse carbono aqui vai ser o metil. Já o ligante mais complexo desse carbono vai ser o etil. Então, esses carbonos aqui mais complexos, eles estão em lados opostos. Como eles estão em lados opostos, nós chamamos de isomeria geométrica do tipo E. Então, é um isômero E, né? E aqui, o isômero Z. Então, quando nós temos aqui, ó, temos aqui os carbonos principais. Então, a gente faz aquele plano imaginário aqui no sentido da ligação. Aqui, nesse caso, o ligante com o maior número atômico desse carbono número 1 aqui vai ser o cloro. Então, desse carbono número 1, o ligante com o maior número atômico vai ser o cloro. E desse carbono aqui, o ligante com o maior número atômico é o flúor, tá? Então, como eles estão posicionados do mesmo lado,
a gente fala que é o isômero Z, ok? Então, essa é a diferença. Então, nós temos a isomeria geométrica do tipo cis-trans e a isomeria geométrica do tipo EZ. Então, a diferença é que a cis-trans ela vai ter os ligantes iguais entre os carbonos e a EZ vai ser ligantes diferentes. E dentre elas, nós podemos classificar então aqui o isômero cis é quando os ligantes iguais ocupam o mesmo plano, isômero trans quando os ligantes diferentes ocupam o mesmo plano, tá? E no EZ, então, ligantes complexos ou de maior número atômico do mesmo do plano oposto, planos diferentes, e isômero Z, ligantes complexos ou de maior número atômico que vão estar no mesmo plano, tá bom? Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre a isomeria óptica, tá? Até então, a gente viu a isomeria geométrica. Então, aqui, a isomeria óptica, ela estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizada. O que ela quer dizer? Então, a isomeria óptica, a luz, ela é composta por dois raios. Então, nós temos o raio elétron e o raio magnético. Então, por isso ela é uma onda eletromagnética. Essas ondas, elas vibram em todas as direções. Mas, se eu passo essa luz num polarizador, ela vai conseguir se concentrar em apenas um feixe de propagação. Então, tendo essa luz nesse plano polarizado, ela é capaz, tem algumas substâncias que são capazes de conseguir desviar essa luz, né, nesse único feixe, para algum sentido, né? Então, ela consegue desviar para algum sentido. E só que para esse sentido, para esse desvio acontecer, essa molécula ela deve possuir um carbono quiral, ou um carbono assimétrico, que nós vamos ver aqui agora o que é esse carbono assimétrico, ou carbono quiral. Então, a estrutura que ela tem, esse carbono, ela consegue gerar moléculas que são capazes de desviar a luz para algum sentido. Pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda, ok? Então, como eu falei aqui, ó, nós temos, para ser então uma isomeria óptica, precisa ser, essa molécula, esse composto, ele precisa conter o carbono quiral ou carbono assimétrico. Aqui mostra um exemplo do que é esse carbono quiral ou assimétrico. É um carbono que ele possui 4 ligantes diferentes. Então, nenhum ligante é igual a outro. Os 4 são diferentes. Então, sempre que tiver um carbono com 4 ligantes diferentes, a gente está diante de um carbono assimétrico ou carbono quiral. Além disso, esses isômeros ópticos, eles são a imagem especular um do outro. Então, o que isso quer dizer? A maioria dos livros traz como exemplo a nossa mão. Então, nós temos aqui, eu tenho aqui minha mão, e a imagem especular dessa mão é assim. Então, a imagem espelhada da minha mão é assim. Só que essa imagem aqui especular, elas não são sobreponíveis. O que é isso? Se eu fizer assim, ou melhor para vocês verem, se eu fizer assim, ó, se eu sobrepor uma outra, elas não serão totalmente iguais. Então, aqui o meu dedão, o meu polegar, ele tá junto com o meu mindinho. Então, quando elas não são totalmente iguais, a gente diz que elas não são sobreponíveis. Então, quando eu tiver uma imagem especular que não é sobreponível, a gente fala que está diante de um enantiômero, tá bom? Então, esses são os enantiômeros. Então, para a gente ter uma isomeria óptica, então, além do carbono quiral, nós temos também que ter esses isômeros ópticos, eles precisam ser a imagem especular um do outro, mas não podem ser sobreponíveis, ok? Para facilitar, aqui um exemplo. Então, e só lembrando, quando uma substância ela faz a luz ser desviada para a direita, a gente chama de destrógira. Quando a substância faz a luz desviar para a esquerda, a gente chama de levógira,
ok? Ou destrógera D, levógera L, tá? Isso acontece com o ácido lático. Então, temos aqui uma estrutura, uma figura, que é o ácido lático. Se a gente pegar então e fazer esse espelho, então ela é uma imagem especular um do outro, só porque eles não são sobreponíveis. Então aqui a gente está diante de uma isomeria óptica. Só que, isomeria espacial óptica. Só que, se a gente pegar aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, então um deles vai desviar a luz polarizada para a direita. Então quando esse desvio é feito para a direita, a gente fala que é uma substância destrógera, ou só o D. Então esse daqui ele é chamado de ácido D-lático. Esse daqui, tá? Então ele está para a direita. E aqui, né, quando desvia a luz para a esquerda, a gente fala que é levógero. O levógero é uma substância levógera, né? Então, aqui essa substância é chamada de ácido L-lático, ok? Então, gente, é isso. Essa foi a nossa aula da semana. Façam as atividades, leiam o conteúdo que está lá, o texto base. E qualquer dúvida, é só a gente se encontra então nos estudos orientados, ok? Então, muito obrigada. Até mais.